Você já foi traído por alguém da sua própria família? Já sentiu que tudo deu errado, mesmo fazendo certo? A história que você vai ouvir agora é sobre um jovem que foi jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente, mas que terminou como o homem mais poderoso do Egito depois do próprio faraó. Essa não é apenas uma história de sofrimento, é uma jornada de fé, coragem, perdão e reviravoltas inacreditáveis. Prepare-se para conhecer José do Egito, o homem que transformou a dor em propósito e a traição em redenção. Fique até o final, porque essa história vai te surpreender e inspirar como poucas conseguem. José era o filho favorito de Jacó, nascido da mulher que ele mais amava, Raquel. Por isso seu pai o presenteou com uma túnica colorida, símbolo de preferência e distinção. Isso despertou a inveja de seus irmãos, que já se sentiam inferiores pela atenção que José recebia. Para piorar, José tinha sonhos enigmáticos e não hesitava em contá-los. Em um deles, ele via feixes de trigo se curvando diante do seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Isso inflamou ainda mais o ódio dos irmãos, pois entendiam que os sonhos sugeriam que José se tornaria maior do que todos. A tensão entre eles cresceu. Certo dia, quando os irmãos estavam cuidando dos rebanhos longe de casa, Jacó enviou José para ver como eles estavam. Quando o viram se aproximando, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram. Mas Rúben, o mais velho, tentou impedir o pior e sugeriu que o lançassem num poço vazio, planejando resgatá-lo mais tarde. Enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos viram uma caravana de ismaelitas indo para o Egito e tiveram uma ideia cruel. Venderam José como escravo por 20 moedas de prata. Rasgaram sua túnica colorida, mergulharam-na em sangue de animal e a levaram ao pai, dizendo que uma fera o havia devorado. Jacó ficou inconsolável, crendo que seu filho amado estava morto. Assim começou a longa jornada de José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e levado ao Egito. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não se afastou dele. Essa foi apenas a primeira reviravolta de uma história marcada por provações, fé e destino. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Com o tempo, José ganhou a confiança do seu senhor e foi colocado como administrador de toda a sua casa. A bênção de Deus era evidente. Tudo o que José tocava prosperava. Porém, com a ascensão veio também a tentação. A esposa de Potifar se encantou por José e tentou seduzi-lo. Ele, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou-se. Mas a mulher insistia e um dia, ao tentar forçá-lo, ele fugiu, deixando para trás sua capa. Sentindo-se rejeitada e envergonhada, ela o acusou falsamente de tentar violentá-la. Potifar, irado, lançou José na prisão. Mesmo na prisão, José não foi abandonado por Deus. Logo conquistou o respeito do carcereiro e passou a cuidar dos outros detentos. Foi nesse ambiente de escuridão e aparente derrota que José se tornaria a chave da salvação de muitos. Na prisão, ele conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos perturbadores. José, com a ajuda divina, interpretou corretamente ambos os sonhos. O padeiro seria executado e o copeiro seria restaurado à sua posição. José pediu ao copeiro que, ao ser libertado, se lembrasse dele. Mas ao sair da prisão, o copeiro se esqueceu de José por 2 anos inteiros. Parecia o fim da linha, mas no plano de Deus, cada atraso é um preparo para algo maior. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que perturbavam seu espírito. Em um, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No outro, 7 espigas cheias eram engolidas por 7 espigas secas. Nenhum dos magos ou sábios do Egito conseguia interpretá-los. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José e contou ao faraó sobre aquele jovem hebreu capaz de interpretar sonhos. José foi chamado às pressas. Ao ouvir os sonhos, explicou que ambos significavam a mesma coisa.
O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. José não apenas interpretou os sonhos, como também ofereceu uma solução: que o faraó escolhesse um homem sábio para armazenar alimentos durante os anos de abundância, a fim de preparar o povo para os anos de escassez. O faraó, impressionado com a sabedoria de José e vendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, o nomeou governador de todo o Egito, segundo em autoridade apenas ao próprio faraó. De escravo a governador, a ascensão de José foi tão repentina quanto impressionante. Durante os anos de fartura, José organizou os armazéns e garantiu suprimentos. Quando a fome chegou, não apenas o Egito estava preparado, mas também outras nações vinham até José em busca de mantimentos, inclusive seus próprios irmãos. Sem saberem quem ele era, os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de comida. A ironia do destino se cumpria. Eles se curvavam diante daquele que um dia chamaram de sonhador, sem saber que era o irmão perdido. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Em vez de revelar sua identidade imediatamente, ele os testou. Queria ver se haviam mudado. Prendeu Simeão, exigiu que trouxessem Benjamim e armou situações para provar a sinceridade deles. Quando os irmãos finalmente demonstraram arrependimento e preocupação uns com os outros, especialmente Judá, que se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, José não conseguiu conter a emoção. Em meio a lágrimas, revelou-se: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito." O choque foi imenso. Eles esperavam punição, mas José, com o coração cheio de compaixão, os perdoou. Disse que tudo aquilo havia acontecido por um propósito maior. "Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas." Ele entendeu que mesmo os momentos de dor haviam sido instrumentos divinos para algo muito maior. José trouxe toda a família para o Egito, inclusive seu pai Jacó, que chorou ao rever o filho que acreditava estar morto. A casa de Israel foi poupada da fome, e a reconciliação trouxe cura e esperança a uma família antes dividida pela inveja. Essa história nos mostra que o perdão tem o poder de restaurar o que o tempo e os erros destruíram. José poderia ter se vingado, mas escolheu o amor. E por isso, Deus o honrou ainda mais. Se você se emocionou com essa história de superação, fé e perdão, não esqueça de deixar seu like, comentar o que mais tocou seu coração e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras da Bíblia.